Fala rapaziada, fala família vascaína, fim de papo, Melgar 3, Vasco 3, inacreditável cara, inacreditável. Pô, não é brincadeira não cara, o torcedor do Vasco simplesmente não tem paz, né? O Vasco ganhando por 3-1 ali no segundo tempo ainda, né? Um jogo muito difícil, como eu falei, o Melgar, porra, é um time ali que é o primeiro colocado do campeonato peruano, mas o Vasco com todas as chances de encerrar a partida vencendo, né? E toma aí mais dois gols de cabeça no segundo tempo, né? Dois gols muito parecidos. Inclusive, um gol parecia que tinha irregularidade, o segundo gol de cabeça do Melgar, mas como eu falei, dois gols muito parecidos. E o Vasco fica com esse amargo empate, né? E a torcida totalmente frustrada, né? Porque tava muito bom, né? Tava muito bom. O Vasco ganhando por 3-1. Inacreditável. Não dá pra acreditar que o Vasco tomou esses dois gols. Time covarde ali no final do segundo tempo, né? Chamou totalmente o Melgar pro seu campo de defesa. Não conseguiu sair jogando mais com a bola no pé, passar do meio de campo. E o Coutinho saiu, o Verratti saiu, entrou o Ryan, entrou outros jogadores. O Carille cismou de botar mais um zagueiro. Mas não adiantou não, o Vasco tomou o terceiro gol. Cara, muito complicado, né? Um primeiro tempo ali que o Vasco foi mortal. Às vezes que ele chegou no ataque, ele fez os gols, né? Um golaço do Coutinho de fora da área, né? Depois mais um gol do Verratti, um gol do Verratti que o Coutinho dá o passe de trivela e ele bota pra dentro com o pé, o Verratti. 2-0. O time do Melgar também chegou a ter um pênalti. Chegou a ter um pênalti que o jogador chutou pra fora. E o Vasco tomou um gol ali, se eu não me engano, foi de cabeça. Quando a defesa do Vasco não sobe na bola. Eu acho que foi o João Vitor ou o, 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 o João Vitor, ou foi quem outro? O Lemos, que não subiu pra tentar tirar a bola e o Vasco tomou um gol ali no primeiro tempo. Então terminou 2-1. Terminou 2-1 no primeiro tempo, né? O Vasco ganhando. O Melgar com mais posse de bola, mais chutes a gol. Só que o Vasco até então estava sendo efetivo, porque o que importava ali era que o Vasco estava ganhando o jogo. Time volta para o segundo tempo. Começa até o segundo tempo bem, né? Começando a administrar bem. A bola não dando tanto a bola para o time do Melgar. Só que é o seguinte, galera. Faltando ali uns 20 minutos, 15 minutos para o jogo acabar, o Vasco se retrancou. Se retrancou, chamou o Melgar para dentro da área do Vasco, que já estava rodeando ali, tentando bastante cruzamentos, né? Mais de 60 cruzamentos, acho que mais de 15 escanteios. E o Vasco toma o segundo gol aí de cabeça. E depois no finalzinho do jogo, toma o terceiro gol de cabeça com a falha do Piton, né, cara? Que não conseguiu ali acompanhar, né? Acompanhar a jogada. Ele até subiu, mas não conseguiu cortar a bola. E, cara, inacreditavelmente, né? Inacreditavelmente, o Vasco toma o terceiro gol. E aí vocês vão falar assim, mas empate fora de casa. Pô, mas aí tu tem que analisar todo o contexto, né? Do empate, né? Pô, para um time que tava ganhando por 3-1, se retranca. Uma vitória ali que estava praticamente já ganha, né, cara? Tudo bem, o Melgar jogou o campo. O Melgar jogou o Vasco pro campo de defesa, empurrou o Vasco para trás. Pô, mas o Vasco tinha que ter mais sabedoria ali, né? O Carille tinha que mexer melhor, eu acredito eu. O Vasco tinha que ter mais psicológico para não tomar dois gols do jeito que tomou. Então é uma coisa surreal, cara. O Vascaíno, sinceramente, cara, ele não merece certas coisas, né, cara, que acontece, né, com ele, né, porque o Vascaíno apoia, o Vascaíno começa de forma otimista o Campeonato Brasileiro com vitória diante do Santos. Esperava hoje uma vitória que não era impossível, né, o Vasco estava ganhando por 3-1, mas pelo fato do Vasco ser covarde ali no final do segundo tempo e não ter capacidade de conseguir sair jogando, né, toma aí mais dois gols. Como eu falei, o segundo gol do Melgar tinha que ser revisado. Não sei porque o VAR não foi chamado. Parece que teve um empurrão ali. Eu não consegui ver porque não repetiu o lance na televisão. Eles não repetiram pra gente ver, né? Muito estranho isso. A televisão não repetiu o lance. Então, cara,
É frustrante demais. Se não me engano, o próximo jogo do Vasco é contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é fora de casa. Ou não. Eu tô meio perdido aqui, mas eu acho que o próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Corinthians. Se não for, vocês me desculpem, tá? Mas então é isso, galera. Fim de papo. O Vasco que tava ganhando aí do Melgar por 2-0. Depois estava 2-1. Depois chegou a fazer 3-1. Toma dois gols de cabeça iguais, né? Muito parecidos. Uma total incompetência ali, tanto da defesa, tanto também por parte da equipe que não conseguiu, né, colocar a bola no pé e jogar de forma com que conseguisse ali garantir esses 3 pontos, essa vitória. Infelizmente, o Vasco não sai com vitória de lá. Frustrante, frustrante. Valeu, família. Vou ficando por aqui. Desejar uma noite abençoada de muita paz, muita luz, muitas bênçãos na vida de vocês. Infelizmente, o Vasco aí sai sem a vitória e a gente fica muito chateado e frustrado, né? Um jogo aí praticamente ganho, que o Vasco foi muito covarde aí no final do segundo tempo. O Carille também não mexeu bem e o time aí se perdeu. Foi dominado pelo Melgar, foi dominado no segundo tempo até tomar os 2 gols. Se fosse dominado, mas conseguisse, cara, se defender ao ponto de não tomar os gols e garantir o resultado, ok, mas não, foi dominado, foi empurrado para trás e paga aí, né, por não saber ter a malandragem de jogar aí o segundo tempo e a competência também, né, de conseguir resistir à pressão do Melgar e conseguir sair no contra-ataque e garantir a vitória, né? Aí depois de estar empatado em 3-3 final de jogo, não tinha mais muito que o Vasco fazer. Fiquem com Deus, tamo junto, tô indo embora. Me chamo Diogo, canal VDM Vasco, aqui é Vasco. Fiquem com Deus.